Câmera, claquete, ação. Imagine você fazer uma viagem no tempo e passar pelo show do dia 7, festivais da música popular brasileira e o fino da bossa. Ainda nesta viagem, você comanda os bastidores da família Trapo, participa do Chico Anísio Show, visita a deslumbrante Juma Mauá em um cenário do Pantanal e, de repente, desembarca em uma casa noturna na Praça 11, em pleno Rio de Janeiro, chamada Cananga do Japão. E ainda, neste balão mágico que embala os sonhos, você conhece tudo o que há de mais fantástico no Brasil e no mundo. Rompe a barreira do tempo como se todos os sons, sabores, saias justas e encantos do Brasil fossem seus. Sim, todo seu. Meu convidado de hoje, neste Vamos Falar do Brasil, é um dos maiores e mais importantes nomes da televisão brasileira. Produtor, câmera, diretor de TV, diretor incansável, inteligente e afável. Supera a casa dos 80 com a disposição de um jovem em início de carreira. Não é à toa que comanda um dos projetos mais ousados de integração entre rádio, televisão e internet, a Panflix, uma plataforma que recebe mais ou menos 39 milhões de acessos nos vídeos postados. Claro que nesta introdução poderia citar tantas outras coisas que ele fez, como Ana Raio e Zé Trovão. Éramos 6, as pupilas do senhor reitor, e TV Mulher, e Equipe A, e tantos outros. Milton Travesso é daquelas pessoas que, se pudesse, começaria a entrevista com um simples olá e ouviria seus casos e histórias como em um grande sonho sobre tudo o que há de melhor na televisão brasileira. Ok, valeu. Senhores internautas e telespectadores, hoje o nosso programa Vamos Falar do Brasil vai trazer o retrato e a história da televisão brasileira. Ai, meu Deus do céu, que alegria. Milton Travesso, meu Deus do céu. Que alegria te estar com alegria você. Minha. Nossa. Mas estou emocionado de encontrar você. E eu? Imagino. Encontrar o Elinho Silva, que trabalhamos anos e juntos, mas anos e anos, desde a década de 70. Nossa, então, estou em casa. Está em casa. A única coisa que eu sinto falta é o Bom Dia, São Paulo. Bom Dia, Brasil. São Paulo que amanhece trabalhando. Eu fecho assim hoje o nosso programa aqui. Você falou do Hélio Sileman, que é o nosso grande diretor aqui. Outro dia ele falou um negócio que me impressionante. Ele falou, a minha mãe falava, Hélio, estude. Ele disse que entendeu estúdio e está aqui há décadas. Você começou como? Comecei na televisão brasileira. 1953. Oh, meu Deus. Mas nós, porque a vida da gente tem umas... Nós não sabemos realmente, às vezes, qual é o nosso caminho. Verdade. E, de repente, ele surge. De repente, as coisas vão acontecendo e a gente não tem nem sabe como explicar. É verdade. Porque eu perdi papai muito cedo e fiquei com 2 irmãs pequenas. E sozinho com a mãe, as 2 irmãs, e eu estava estudando canto na época. Opa! E, ao mesmo tempo, eu era comparsa do Teatro Municipal, na década de 50. Sei. Que o comparsa é uma espécie de figurante da ópera. Sim. Só que eram as grandes figuras do lírico da década de 50. Ferruccio Talavini, Maria Canilha, Renata Tebaldi. Que idade você tinha? Que idade você tinha? 17 anos. E já se meteu, né? E tinha um programa na Rádio Gazeta, que era lá perto da Santa Ifigênia. Isso. Que era uma noite na ópera. E ao vivo, com
Assis Pacheco, que foi um grande tenor e era irmão do Diogo Pacheco, nosso maestro. Gil de Abreu, mas tinha assim figuras extraordinárias e era com o maestro Armando Belardi. Então tudo isso estava eu estava enriquecendo um outro lado da minha vida, porque eu era ainda muito jovem e estava procurando caminho. Sim, mas como é que você chegou lá no Aí, Teatro Municipal? Eu tinha um amigo, Hélio Munhaine, o apelido dele era Bilu, e o Biluzão, o pai dele, era editor da Gazeta Esportiva, que era a Casper Libro, lá na pé da Santa Efigênia. Lembra? Você falou. E... no pé do viaduto ali, Santa Efigênia. E um dia eu fui almoçar na casa dele, ele chegou e disse, olha, vocês que estão por aí procurando emprego, tal, a Record, Dr. Paulo Machado de Carvalho, vai abrir uma emissora de televisão. E ele não quer ninguém de outra emissora, que naquele tempo tinha a TV Tupi, que foi fundada em 1950, a TV Paulista, e a Record, que estava para ser inaugurada. Para ser inaugurada. E aí nós começamos em abril um curso, nós éramos 48, e o Menezes, que era o responsável, disse, olha, nós só vamos ficar com 18, mas nós vamos ensinar para vocês a realidade da televisão, porque ninguém conhecia absolutamente nada. E aí que nós fizemos um curso de luz, som, direção de TV, a montagem da câmera, que naquele tempo era muito complicado, a regulagem de câmera naquele tempo era muito complicado, os cabos eram, lembra dos cabos? Nossa. Puxa, aquele cabo é uma grossura, um peso tremendo. E as ali câmaras monstruosas. Nossa, e ali nós fizemos o curso, e dos 48 eu acabei ficando entre os 18. Olha só. E aí fiz uma carreira, porque eu estava conseguindo estabilizar minha vida. E foi a época em que eu deixei de andar a pé, comecei a andar de bonde, aí passei para o ônibus, que achei extraordinário, lindo, um sonho andar de ônibus. E depois, lotação que a gente pegava no Anhangabaú, e que o servidor gritava, aeroporto, aeroporto. A gente tomava lotação para ir para o Colonial. Não existia 23 de maio. Nada. E bonde na Brigadeiro, bonde na Liberdade, que subia e descia. Não, mas o bonde era o Vila Mariana 23, 27, Domingos de Moraes 26 e Bosque da Saúde 30. E na Avenida Paulista, era a Avenida Angélica, Circular, Avenida 3. Senhores internautas, senhores telespectadores, agora deixa eu falar de mim. Eu tive o orgulho e a glória de ser dirigido por Newton Travesso na TV que estava nascendo, que era a TV Jovem Pan. Exatamente. Isso está na minha história. E como é que você começou na famosa TV Record no ano de 1953? O que era aquele mundo, Newton? Nossa, era uma televisão a vapor, né? Porque tudo tinha que ser feito com o máximo de atenção, porque não tinha como errar, porque era tudo ao vivo. Inclusive, os comerciais eram todos ao vivo num outro estúdio, pegado o estúdio A, que era um estúdio grande, onde nós fazíamos o grande teatro, as orquestras sinfônicas, os nossos concertos, os nossos programas, e tinha o Circo do Arrelia, tinha Gincana Que Bom com Vicente Leporassi e a Clarice Amaral. Certo. E as garotas propagandas... Nossa, Neide Alexandre, Vilma Chandler. Vilma Chandler, Nossa. Rosa Maria, Isso. Lucy Reis, Nossa. Idalina de Oliveira. Que falavam ao vivo decor. Porque nós, no Suíte, a gente, ao mesmo tempo que estava fazendo, vamos dizer, o grande teatro Cacilda Becker, a gente já alertava, tocava a campainha do estúdio comercial. Então, quando a gente puxava o Grey Telop, que era um cartaz, estamos apresentando Teatro Cacilda Becker, patrocínio Indústria Reunidas, Francisco Matarazzo, a gente ia para o comercial. Nesse ínterim, a gente criava uma topografia de câmera e, ao mesmo tempo, as pessoas que tinham que mudar o figurino,
envelhecer, porque era tudo ao vivo. Tudo. E tinha 2 minutos no máximo, porque naquele tempo não tinha os intervalos, não era essa loucura de 6 minutos, 7 minutos. Em 2 minutos já tinha matado tudo. E os atores tinham que ser ligeiros, os figurinistas, maquiadores, porque as pessoas chegavam até a envelhecer um bom tempo da sua vida, conforme a história. E assim nós inauguramos, em 1953, no dia 27 de setembro, a TV Record, que foi, assim, um grande momento para todos nós, porque, pela primeira vez, nós estávamos nos aproximando da realidade de uma estação de televisão e de um veículo de comunicação, que até então nós desconhecíamos. O que nós conseguíamos assistir era muito pouco, porque as televisões eram poucas. A televisão foi inaugurada sem televisão. Nossa. Não tinha televisão para assistir à inauguração da TV Tupi. Tinha o Chateaubriand, na época... Ela se filmou, então. Exatamente. Na época, o Chateaubriand comprou 20, 30 televisores, espalhou e inaugurou a televisão. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. Com Cassiano Gabus Mendes, a Vida Alves, Walter Foster, Lima Duarte era sonoplasta. E hoje é um dos maiores atores do Brasil. Eu não sou o salvador da pátria! Pode apostar, dona. O nome da safadeza agora é consenso, é? Eu juro, pelo meu padrinho Padeciso. E nós estamos começando uma televisão. E foi ali que nós começamos a entender melhor o comportamento das pessoas para as câmeras e nós para as câmeras. Como é que nós teríamos que dirigir os atores? E aí eu, por exemplo, fiz 2 anos do Teatro Cacilda Becker, que era um elenco lindíssimo. E tinha um grande mestre, que inclusive foi o homem que me ensinou a dirigir ator, que era o Zimbisky. Esse polonês era um homem extraordinário, um ator e diretor. Tanto chegando ao Brasil, como diretor já completamente formado na Europa, no caso particular da Polônia, e eu trazia uma bagagem completa de um realizador de um espetáculo teatral, além da minha particular personalidade ou estilo que eu poderia ter como diretor de teatro. E Cacilda Becker, Clay Diáconis, Valmor Chagas, Fred Klima, o elenco do Teatro Brasileiro de Comédia, porque quando a TV Record começou, a televisão nossa, nós não tínhamos elenco para fazer um grande teatro ou fazer uma novela, porque todos os atores de televisão estavam ou na Tupi ou na TV Paulista. Mas nesse ínterim, estava sendo fundada a Vera Cruz, e vieram os italianos para São Paulo. Quer dizer que foi antes da Vera Cruz? E eles estavam chegando. E já tinham montado o Teatro Brasileiro de Comédia, a Vera Cruz. E foi aí que foi a grande expansão do teatro. E a televisão Record teve uma cultura extraordinária. Qual é a cultura que foi? A dos grandes atores de teatro. Então, a cultura toda nossa veio da grandeza e a nobreza do teatro, que era o Teatro Brasileiro de Comédia, Teatro Sérgio Cardoso. Então, fomos buscar toda essa gente. E tinha os diretores, Carla Tiveri, Rogério Jacob, eram os diretores que, inclusive, Adolfo Celler, depois que deixou o Brasil e foi casado com a Tônia Carreiro, ele saiu daqui e foi para Los Angeles para fazer o James Bond. Nossa! Era assim, então era a beleza da cultura dentro da televisão. E era uma televisão bonita, em que o jornalismo não tinha a violência de hoje. O Brasil tinha uma beleza de informação e de entretenimento. E a televisão, a TV Record foi crescendo e eu, inclusive na inauguração, eu estreiei fazendo Dolly, que era uma grua, e às 10 horas da noite eu desci para fazer o grande teatro como ator às 11 horas da noite. Como ator? Como ator. Que era uma peça chamada Garota 53, do Muriel Silveira, que era um jornalista
e autor de teatro da Folha de São Paulo. E o Johnny Herbert, eu era irmão do Johnny Herbert e do Hélio Souto, Na peça. que eram os grandes galãs que estavam Certo, nascendo na certo. época. Né? Que idade você tinha? 53? 19 anos. 19 anos. É. Eu cheguei a fazer no Teatro Record, porque Sim. nós tínhamos o quê? Nós tínhamos os estúdios, Sim. onde nós fazíamos, começamos a criar novelas. Já era no aeroporto, não? No aeroporto. Já? Tudo foi no aeroporto. No aeroporto. Aí nós começamos a fazer novela, começamos a fazer grande teatro, aí nós partimos para os grandes concertos. Tinha um cara extraordinário que criou um caminhão com suíte e 3 câmeras e trouxe para todos nós o que era fazer uma externa. Este era um garoto que eu tinha ciúmes no começo, porque ele começava a mexer na câmera. Eu dizia, mas quem é esse garoto que está mexendo na câmera? Ô, doutor Batista, quem é? Ele falou, esse é o filho do Paulo Machado de Carvalho. É o Tuta, Antônio Augusto Machado de Carvalho. E foi aí que nós nos tornamos grandes amigos e somos até hoje há 67 anos. E ele criou as externas, todos os jogos, e construiu o que era a externa de uma televisão. Quer dizer, o Tuta começou lá atrás também. Com Também, você, começamos juntos. E Aí depois as você, coisas- o Tuta, o Raul Duarte e formaram a equipe A. Não, Manuel mas aí Carlos. foi porque Lá na frente. nós sofremos um grande incêndio. Certo. Aí nós sofremos um grande Mas a incêndio. equipe A foi uma das maiores equipes de direção de televisão do Brasil. Mas é que isso nasceu porque às 6h30 da manhã telefonaram e fomos informados que estava pegando fogo na TV Record. Nossa. Não dava para acreditar. E nós tínhamos acabado de receber as novas câmeras Meu Deus do e céu. o incêndio pegou no estúdio, na técnica e na sala de VT. Destruiu tudo. Por isso é que, na época, acharam que foi um ato de terrorismo. Aí Certo. nós tínhamos só de gols do Pelé 2 horas de gols. E que vendia para o mundo inteiro. Era um negócio impressionante. Naquele tempo, o futebol era bonito, era brilhante. E não tinha tape, era celulose. Não. Quando começou o VT e chegou, era uma fita larga, quadruplex, Sei, Dampex. sei. E quando chegou, nós não podíamos editar. Nós tínhamos que fazer os programas pré-gravados, sem edição, como se fosse ao vivo. Sei. Tanto que eu cheguei a fazer uma novela com a Eva Vilma, Sim. em que ela fazia 3 personagens. É. E naquele tempo não tinha essa loucura que é a computação gráfica, que é o computador, o chroma key. Então, naquele tempo, você não podia nem editar a fita. Então, como é que nós criamos essa novela com esses 3 personagens? Porque teve um dia que o autor precisava que as 3 se encontrassem. Como? Aí o que nós fazíamos? Que era a mesma? Como? Nós tínhamos 2 VTs. Sim. Então, o que acontecia? O cenário, eu fiz a saleta, a cadeira, o abajur, tudo. E tudo para cá era fundo preto. Então, nós rodávamos a primeira cena no VT, com a Elva Vilma sentada, conversando com as 2 que estavam em pé aqui. Nossa. Então, ela falava com as 2 e ela tinha que memorizar o tempo das 2 que falavam com ela, porque o VT estava correndo. Porque depois eu ia colocar E não dava uma... para editar. Não dava. Não. Aí depois o Meu que você fazia? Deus Você do céu. pegava o VT, jogava para outra máquina e essa máquina passava a gravar o segundo personagem. Aí Eva Vilma interpretava com esse personagem e ficava aguardando tempo para falar com o terceiro personagem. Aí fazia outra vez essa recarga de VT até que as 3 estavam juntas em cena. Olha só. Agora, a capacidade da própria Eva Vilma De decorar, de decorar textos diversos de personagens diversos personagens e dar o tempo. Porque ela, à medida que ela falava, eu tinha que dar o tempo do texto que ela ia dar.
para eu reagir e Nossa poder Senhora. seguir em frente. Então, tinha esse encantamento a televisão. Senhores internautas, o professor, ele falou em edição gráfica. Um dia, quando ele chegou, que eu convivi com o Newton na TV Record, mas na Jovem Pan era todo dia a gente se encontrava. Um dia eu estou lá... Nossa, as nossas gravações do editorial que você fazia... Nossa. Mas um dia eu estou lá, tem uma companheira nossa, que eu não me lembro agora, sentada na mureta do Tejo, declamando Fernando Pessoa. Isso. Falei, Newton, como é que você foi? Você não foi a Portugal? Ele falou, não, ela declamou nessa cadeira aqui. Foi aí que eu descobri que... O chroma key. Não, que a televisão é estelionato. Não é verdade? É verdade. Que estava na cadeira e você montou e botou a menina sentada na mureta do Tejo. É um negócio impressionante, né? O que a gente conseguia fazer. A edição Aí gráfica. nós fizemos o Dia D, que era com Cidinha Campos, lembra? Lembro. Foi a grande projeção da Cidinha Foi. na TV Record. E a foi o Cidinha Dia fazendo D, as grandes reportagens. Pelé, o grande homenageado da noite. Carregado pelos seus companheiros, vai fazer a volta olímpica. Agora, só um alô pro Dia D, o nosso cumprimento, o nosso agradecimento eterno por tudo que você fez pelo Brasil, divulgando o seu esporte, que é a alma do nosso povo. Eu agradeço a todas as manifestações, a todo o carinho com que me recebe o povo brasileiro e aproveito a oportunidade para pedir a todos os brasileiros que não esqueçam das crianças pobres, entende? Não esqueçam dos necessitados. Neste momento, Pelé, aqui no Canecão, recebe os cumprimentos do Wilson Simonal. Já recebeu de muitos companheiros, de muitos amigos. Mas é que a infelicidade do incêndio foi mortal foi para todos mortal, nós. Foi sim. Porque nós perdemos Foi, as sim. câmeras, nós perdemos tudo. O que ficou? Nós ficamos com 3 câmeras, que era da externa, com o caminhão de externa, e fomos para o Teatro Record Consolação, que o Teatro Record Consolação era para as grandes temporadas que o Paulinho de Carvalho trazia. Certo. Louis Armstrong, Nat King Cole, Charles Navour, Os shows internacionais. shows internacionais, que era uma loucura. E você que dirigia isso também tudo? Era a equipe A que dirigia? Não, ainda estávamos Isolados. isolados, porque nós estávamos, ainda não tínhamos sido, eu saía do estúdio e ia para o Teatro Consolação fazer, por exemplo, a Marlene Dietrich, o Anjo Azul. Maria. E aí, quando nós estávamos ensaiando, porque nós recebemos toda a programação do show da Marlene. Então, praticamente, eu, com a Abelardo Figueiredo, já tinha mais ou menos, o balé já sabia a coreografia, as coisas, como iam proceder. Aí nós começamos a ensaiar. A Marlene Dietrich chegou num voo às 6 horas da manhã, foi para o Teatro Consolação, nós ensaiamos até 7 horas da noite, Nossa e às 9 horas Senhora. ela entrou no palco. Mas de uma disciplina inacreditável. Tanto que as bailarinas, uma hora nós estávamos ensaiando, que era o final do show, que ela tirava aquela... Tinha um zíper aqui que ela abria, aí ficava com aquelas pernas lindas. E aí era o final em que ela pegava a cartola de bengala e com as bailarinas... Parará, 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 e todo mundo levantava a perna. Aí no ensaio ela parou, ela veio para mim e disse, senhor diretor, por favor, diga às suas meninas que não levante mais a perna do que eu. A vedete desse espetáculo sou eu. Elas não podem levantar a perna mais do que eu. Olha só. Então era todo mundo... Tarará, tarará, foi tudo aqui. Aí, como deu certo o show... Marlene Dietrich. Aí, como deu certo o show, ela pediu para eu fazer o show dela no Jardim de Inverno Fasano, que naquela época era o top dos grandes shows, que era o Jardim de Inverno Fasano, no Conjunto Nacional. Olha. Lembra? Lembro. No Conjunto, lá tinha no primeiro andar tinha um Jardim de Inverno Fasano. Aí eu fui fazer o show dela lá. Com tudo isso, com o incêndio, aí nós, que foi às 6h30 da manhã, nós tivemos que ir para o Teatro Record Consolação para fazer uma programação. Porque não tínhamos onde fazer Não tinha programa. onde fazer. Não tinha onde fazer. Aí o que nós fizemos? Nós fomos para lá e criamos a equipe A. O Raul foi aí Duarte, o Tuta, Manuel Carlos e eu. E aí que nós começamos a decidir o que nós íamos fazer
naquele palco, que não podia nem mexer com as câmeras, porque as câmeras ainda tinham válvula. E era orticon, o tubo da câmera, que captava a imagem. Sei. E que não podia mexer, porque as câmeras tinham inaugurado a TV Record em 53. E aí nós começamos a criar programas como Família Trapo, A Noite Se Improvisa, Alianças por Sucesso. Eu sei que o senhor está nervoso, está aí gritando, se esbaforindo, por causa de uma coisinha de nada. Mas vamos botar outro no lugar? Eu não vou ficar nervoso? Mas, tio, é pro bem do time, tio. Vai entrar um cara que é muito melhor do que o senhor. Esse aqui que vai jogar? É esse. Infelizmente não vai dar. É isso mesmo. Trouxemos a Hebe Camargo, que tinha acabado de ter o filho, o Marcelo, já estava com 1 ano, aí nós fomos falar com a Hebe, e a Hebe concordou em voltar à televisão. E aí que nós fizemos o programa, que era o domingo das 8 às 10. Domingo, Aí, como deu certo... Foi uma audiência brutal, sim, estúpida. 89 em todo de o audiência. Brasil. Aí, como estava dando certo, o Paulinho pediu para a gente fazer de 8 às 11. Aí, como estava dando certo, ele pediu fazer das 8 à meia-noite. Então, eram 4 horas de programa. E o seu pai, onde está? Seu pai. Ela chegou um dia tão enfurecida com o Décio, que quando ele foi entrar na nossa sala, ela deu uma porrada no batente da porta. E ela estava com um solitário que enterrou e aí a mão dela não saía. Aí nós tivemos que ver chave de fenda para cutucar aquilo, para tirar a mão dela, para depois tirar o anel. Porque ela só fazia os programas num estágio de quase uma violência, ela inacreditável. E aí eu dizia para ela, Hebe... Foi como é que nasceu aquele seu sorriso histórico da Hebe dentro desse drama? Porque a Hebe trazia essa alegria. Romeu, meu amor, meu bem-amado. Oh, quanta saudade. Meu amor. Olha, que o amor que me enche o coração, encha o seu também, Romeu. O que você fez? Está rindo de emoção, Julieta. Nós conseguimos conviver com a Hebe, entender a Hebe, entender toda quarta-feira o seu estágio emocional que chegava no teatro. E a gente conversava, brincava com ela. Domingo você vai estar com o Décio, você já dormiu com o Décio, amanheceu com ele, estão no churrasco, já está tomando a sua champanhe. Ali grita você, às 8 da noite, você vai assistir o programa, Hebe. Você não pode levar isso daqui para domingo. Tá certo. Aí ela brincava, ela ria, depois ela dizia, eu amo vocês, aquela loucura dela. Nós voltaremos para falar de Renata Fronze, de Golias e da família Trapo, dentro de instantes. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. Primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Começou com o governador João Dória. Deixou o palácio do governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal.
Na sequência, veio um dos maiores jornalistas do nosso país, que é o Flávio Rico. E como surgiu a Jovem Guarda, hein? Você lembra do programa? O Nelson Colaferro Júnior. Um país com tanta luz, né? Com tanta coisa boa, tantas notícias boas. O sol está chegando para... Você está falando de outro país. Não, notícias boas. Estou falando do nosso, claro. Foi um show. O Flávio Correia, o Faveco, que é da Ogilvy. O Brasil continua sendo um país, na minha modesta opinião, subdesenvolvido, né? Nós temos problemas aqui que são insolúveis, como, por exemplo, a distribuição de renda, uma barbaridade. Veio também o Luiz Tejon, do agronegócio, um homem que teve uma infância dificílima. Eu cheguei a dizer que ele era um menino inviável. Mas olha, parabéns, eu te admiro, você é um inspirador. O que eu melhorei na minha vida quando eu passei a prestar atenção em você. Também veio, aí foi a beleza da coisa, falar dos nossos bichinhos. Foi o Sérgio Zimmermann, que deu uma palestra bonita sobre esse amor que o ser humano tem pelos animais. Se você tem um espaço pequeno, é uma judiação você colocar um cachorro grande. Também veio figura extraordinária, ele é ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos, e o Brasil, na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Esse ano o SUS faz 31 anos, quer dizer, se fosse uma pessoa, seria um adulto jovem. E o Jaime Basso, da Sicredi, uma cooperativa que está levantando e ajudando a construir a economia brasileira. Falar sobre cooperativismo é algo muito importante. Eu gosto muito disso, estou no cooperativismo há algum tempo e eu tenho a convicção que é através da cooperação, é através do voluntariado que nós vamos fazer um mundo melhor. Veio também o Carlos Wizard Martins. A grande inspiração veio do Mágico de Oz, The Wizard of Oz. Na sequência, veio o Milton Beck, que é o diretor-geral do LinkedIn em toda a América Latina. O LinkedIn é uma rede social profissional. Então, é uma rede social que tem por objetivo conectar profissionais. Mário César Martins de Camargo, uma figura linda do Rotary Internacional. Enquanto o Rotary cuida dos recursos humanos, que são os rotarianos, esse exército de 1,2 milhão de voluntários, a Fundação Rotária cuida do patrimônio e dos investimentos em programas humanitários. Armando Ferrentini. Todos nós, né? Os 200 milhões de brasileiros têm que ajudar na recuperação do país. Na sequência, veio esta figura extraordinária do Joseph Cury. Independente das pessoas, se elas assumirem esse papel, entenderem esse papel, o Brasil vai ser um país maravilhoso. Nós vamos agora nos voltar também para as pequenas, grandes coisas deste estado. Por isso está aqui o senhor Fernando Galvão, que é o prefeito da cidade de Bebedouro. Já tem gente que fala que você é louco. Nunca a ferrovia vai voltar no Brasil. Vai voltar. Na sequência veio José Carlos Semenzato, um homem que começou produzindo coxinhas aos 13 anos e construiu um verdadeiro império. Que na vida, não importa onde você esteja, você tem que fazer o melhor sempre. Também veio o ex-ministro, que eu considero ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que vai nos dar um show da história da vida e da natureza. Daqui a pouco vão ter colhedeiras andando na roça, colhendo 3, 4 colhedeiras manejadas por um único operador no escritório, via satélite. Como os senhores veem, também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores internautas, os senhores acabam de ver um dos grandes momentos da televisão brasileira, não só pelo espetáculo do show que era aguardado e o texto era maravilhoso, mas a interpretação do Jô Soares, do Golias, do Zelon, da Renata Fronze. Era muito lindo. Família Trapo. Como é que nasceu isso, Newton? No meio de toda essa confusão, nós tivemos que fazer uma grade de televisão. E essa grade de televisão tinha que ter pelo menos... Foi logo depois do incêndio. Depois do incêndio do aeroporto. Sei. Tinha que ter um programa toda noite que seria, vamos dizer, o porte-estandarte nosso, né? E foi aí que nós começamos a criar os programas. Aí nasceu a ideia de fazer um programa de uma família, porque nós tínhamos o Golias na mão. E a gente podia
trazer o Golias e fazer um programa, porque aí tinha o Telo Zelone, Renata Fronze, Cidinha Campos, Ricardo Corte Real. Jô Soares. E o Jô Soares, que era o mordomo. Gordon. Aí nós começamos a bolar o programa e chamamos o Jô e o Carlos Alberto de Nóbrega para fazer o texto. Certo. Se eles topavam, tal. O Jô, como sempre, muito prestativo, o Carlos Alberto, sempre pessoas profissionais de uma grandeza inacreditável. E aí a gente combinava que o Carlos Alberto ia escrever da página 1 à página 28. E o Jô pegava da página 29 até a página 47. Aí juntava, era tudo perfeito. E os dois se entenderam no texto. Nossa, mas era assim, o modelo do programa teve uma aproximação tão grande do público, sabe por quê? Porque era um humor inocente. Era. Pronto. Posso saber o que está acontecendo aqui fora? Que tem uma multidão parada aí em frente? Tem uma multidão aí? É, tem. Mas quem é que divulgou o meu endereço aí? Escuta, Newton, vamos falar agora de novela. Mas não se esqueça que foi um grande momento dos festivais da Record. Ah, foi. Né? Porque a beleza dos festivais da Record... Tá, então vamos ficar nos festivais. Você me narrou, se eu não estiver enganado, um problema entre o Geraldo Vandré e o Jair Rodrigues no Disparada. Foi isso, violento. Né? Foi? Foi, porque... porque foi um grande momento do Jair a Disparada. O Jair ensaiou à tarde. Sei. E o Geraldo Vandré chegou e disse, esse moleque não vai cantar minha música. Quem vai defender essa música sou eu. Não adianta ele ensaiar. Aí criou um mal-estar. Aí o Solano chamou o Geraldo Vandré, e o Geraldo Vandré era um homem agressivo, violento, forte, dava porrada na mesa, era um negócio assim, este moleque, ele vai estragar, ele vai entrar... Porque o Jair brincava muito com a Elis Regina, e quando entrava um artista, dizia, esse cachorrão aí, essas brincadeiras do Jair. E o Geraldo Vandré dizia que ele ia estragar a obra dele. A Disparada. Até que o Solano conseguiu convencer ele de que ele ouvisse, pelo menos, um ensaio. E aí ele foi, sentou na plateia, Ciro Pereira botou a orquestra para quebrar, Trio Maraiá, Caçulinha e a Queixada. Aí o Jair Rodrigues, no ensaio, já arrasou, que foi uma obra-prima do Jair Rodrigues. Do Jair Rodrigues. Porque a emoção que ele deu para essa música é inesquecível. Maravilha. Prepare o seu coração, que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho... Me arrepia só de lembrar. Na boiada já fui boi. Boiadeiro já fui rei. Putz, coisa linda. A Elis também tinha um problema com o irmão, né? Tinha um problema que de vez em quando aparecia. A Elis foi sempre muito mal amada. Custou muito tempo a gente conhecer melhor a Elis, porque a Elis sempre foi uma grande cantora. A Elis foi sempre uma grande atriz. E a Elis foi sempre uma grande intérprete. Porque a Elis cantava a música como uma grande atriz, só que um talento musical e uma afinação extraordinária. E tudo isso, quando nós estávamos ensaiando o Fino da Bossa, que era o programa que ela apresentava junto com o Jair, mas ela dominava o palco. Quando nós estávamos ensaiando à tarde, chegava alguém da família que vinha para buscar o dinheiro. E isso deixava ela, mas ela acabada. Mas ela superou tudo isso durante anos e anos. Teve um cara maravilhoso que foi o César Camargo, que deu um carinho muito grande para ela. Quem sabe foi o único cara que realmente amou para valer a Elis Regina. Vamos deixar a tristeza de lado. Mas assim foi. E, de repente, no meio de tudo isso, o festival A Disparada, os grandes musicais, de repente, de manhã, às 6h30 da manhã, o Teatro Consolação está pegando fogo. Foi o segundo incêndio. Segundo incêndio. Fomos para o Teatro Paramount. Começamos a fazer todo o nosso trabalho de volta,
Quando foi num domingo, fizemos Tudo o era festival. no teatro, inclusive a Jovem Guarda do Jovem Roberto, Guarda. era tudo no Teatro da Consolação. Tudo, a que Jovem pegou Guarda fogo. era no domingo, porque todo mundo diz, mas por que a Jovem Guarda era domingo à tarde? Porque na época a Federação Paulista de Futebol proibiu a transmissão da televisão do jogo, que era ao vivo, lembra? Sim. Graças à Jovem Guarda da dupla Roberto Carlos e Erasmo Carlos, junto com a musa Vanderleia. Num cinema de São Paulo, 15 mil pessoas aplaudem gritando: "Ei, ei, ei, Roberto é nosso rei", ou "Asa, asa, asa, Roberto é uma brasa", num show transmitido ao vivo pela TV Record. Eu sou do tipo que não gosta de casamento. O Walter Silva Pica-Pau, você lembra dele? Lembro, Walter Silva. Ele trouxe um pessoal do Ceará. E aí nós fizemos um programa chamado Misturação com X. E aí nós criamos esse programa chamado Misturação. Era o Edinardo, era o Belchior, era o pessoal do Ceará. Junto nós trouxemos os Secos e Molhados. E aí o que acontecia? Quando entrava parte dos Secos, o quadro dos Secos e Molhados, vamos dizer, o núcleo ali, claro que o Ney, Mato Grosso, aquelas unhas pintadas, seminu, aquelas fantasias, as máscaras, a cabeça, o que ele criava de figurino era um negócio... E a expressão corporal, né? Expressão corporal, tudo. Aí o que acontecia? Eu era chamado na censura e ficava das 4 da tarde às 8 da noite, 4 horas, esperando o certificado que dizia: este programa foi aprovado pela censura número tal, e nós tínhamos que botar na frente da câmera para botar o programa no ar. Programação livre. Eles estavam sacrificando a Dona Irã Barbosa porque achava que a ortografia, que ele estava massacrando a língua portuguesa. Tudo que fazia o Adoniran, a gente tinha que também ir na censura para conseguir uma aprovação e explicar para eles que aquela leitura era a realidade. Eu interrompo de novo para dizer que Manuel Bandeira, na evocação do Recife, falou o seguinte: a vida não chegava nem pelos jornais, nem pelos livros, vinha da boca do povo, da língua errada do povo. Não, língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. No Jornal da Manhã, o editorial final era esse. Depois nós descíamos para o 20º andar e nós gravávamos, lembra? É verdade. Que lindo que era. Começando até... Escuta, vamos parar de falar desses dramas todos, que realmente machuca a gente, né? E vamos falar dos grandes momentos que você produziu as grandes novelas da televisão. Começando pela Record. Foi. Quais foram as novelas que você fez na TV? Nós tivemos, nossa, eu devo ter feito umas 28 novelas na minha vida. Começando com Banzo, que era uma novela da escravidão muito bem narrada pelo Solano Trindade, que era o grande poeta do Embu das Artes. Era um homem maravilhoso, um criador inacreditável. E ele trazia toda a cultura negra para a nossa novela. Banzo, eu aprendi que é saudade na língua afro. Nós fizemos um teatro com o Paulo Plané Buarque e o Randall Juliano. E o Paulo Plané sofre um acidente e perde as pernas, ao vivo. Sim. Aí nós começamos a bolar como é que nós vamos fazer ele na cama com as pernas amputadas. Quando ele vai dobrar a perna, não. O que nós fizemos? Pegamos a cama e fizemos 2 buracos. Então ele sentava e deitava, e se podia botar aqui, que o lençol ficava certinho no joelho dele. E ele lá falando aqui sem as 2 pernas. Mas isso que é a verdadeira televisão a carvão, em que você é obrigado a criar, porque você não tem o chroma key para cortar a perna das pessoas. Não tem. Escuta, na Globo você fez o Fantástico. O Boni é uma pessoa que nós trabalhamos juntos em 1953, 54.
E aí o bonde me ligou, "Eu soube que está mal a Record, você não quer vir para o Rio? Vamos fazer o primeiro Fantástico Colorido tal, e você vai participa como diretor também." Olha aí só. eu falei com o Paulinho, que tinha recebido o convite e tudo, e aí eu acabei indo para a TV Globo, e aí comecei a fazer o Fantástico com Maurício Sherman, Manuel Carlos. Eu brigava com o Boni que São Paulo merecia um núcleo, porque a TV Globo Certo. estava muito distante de São Paulo. De São Paulo. A TV Globo era o Rio de Janeiro. E o Boni dizia, não, eu não posso, porque se eu monto um núcleo em São Paulo, eu perco as rédeas, isso daí acaba ficando impossível, impraticável para mim administrar tudo. Até que um dia o Boni me chamou e disse, olha, vamos montar um núcleo em São Paulo. O que você gostaria de fazer? Eu falei, bom, ele falou, só que é um horário da manhã, para começar o núcleo de São Paulo. Foi aí que eu comecei a trabalhar e senti que a mulher estava emancipando. A mulher estava começando a ficar mais presente em 80. Mas eu sentia, foi aí que surgiu a ideia de fazer um programa para mulher. Era o Ney Gonçalves Dias, que traduzia o editorial da Marília Gabriela sobre as condições do dia a dia, a parte financeira, a parte jurídica e tal. Certo. Então tinha o Ney e a Marília que apresentava o programa. A Marta Suplicy, que era sexóloga, falando sobre o comportamento sexual. A Ala Sherman falando sobre que a mulher em casa, varrendo, ela podia estar fazendo ginástica. A Xênia, e um cara que começou conosco no programa da Hebe, aí eu trouxe o Clodovil para o TV Mulher. Aí abriu mais um horário para fazer um programa infantil, que eu fiz o Balão Mágico, com a Simoni, Jairzinho, o Fofão. Aí a Manchete falou, olha, você quer assumir a direção de programação da Manchete? Eu falei, eu acho que é legal. Então, assume, e aí nós vamos começar a fazer uma nova grade. E aí começou, até o Aninho Silva, inclusive, participou da nova fase da Rede Manchete. Certo. E aí que o Benito Rui Barbosa tinha uma novela chamada Pantanal. Oxa, e estava há 5 anos na gaveta Nossa. do Mário Lúcio Vaz. E ele achava que essa novela era muito cara, que era uma novela que tinha que gravar no Pantanal, ia ter muita externa no Pantanal, tudo isso saía muito caro, saía fora do orçamento. E o Benedito enlouquecia todo humano, porque não entrava na grade das novelas o Pantanal. E no dia 19 de maio, no dia do aniversário do Jaime, eu telefonei para o Jaime e disse, olha, Jaime, eu estou assumindo a programação da Manchete, e nós vamos abrir de novo a dramaturgia. Você quer vir assumir a dramaturgia? Aí eu trouxe. E aí o Jaiminho falou, olha, tem uma novela, vamos conversar com o Benedito, que é capaz que a gente traga o Benedito. Aí toca, fala com o Benedito. Aí trouxemos o Benedito. E o Boni e o Mário Lúcio liberou o Benedito. Vixe. E aí nós passamos a trabalhar o Pantanal. E o Pantanal explodiu. Explodiu. E aí começou a dar 40. E aí o que acontecia? A Globo ficava louca da vida, porque quando terminava o jornal, a novela, e nós emendávamos a novela nossa. Era um negócio de louco, né? E a Globo não conseguia entender o que estava acontecendo. E nós tínhamos de plantão um casal 20, que era o Eliakim e a mulher dele, eles que apresentavam o Jornal da Manchete. Sim. Então eles tinham aqui 3, 4 notícias frias, e a gente ia dando sinal para ele. Ainda está a novela, ainda está a novela. Acabou a novela, eles iam para a última notícia, encerravam o jornal e nós entrávamos. Então, era uma coisa fantástica, né? É. E aí começamos a concretizar uma programação. Só que, de repente, o dinheiro desaparecia. Aí começou uma complicação. Que foi o final da TV Manchete, que foi uma grande emissora. O senhor Adolfo era um cara espetacular, um homem de uma visão extraordinária. Fez um grande teatro. A Manchete era uma grande revista. Todas as revistas médicas, infantis, lembra? Era um negócio impressionante. Nós fizemos um grande programa com o Clodovil, que inclusive o Elinho dirigiu na Manchete.
E conseguimos fazer também programa feminino. Foi uma fase muito bonita, que a Manchete deixou uma saudade muito grande. Verdade. Ela fechou Verdade. e nós temos uma imagem linda até hoje da TV Manchete. E aí o Luciano me convidou para assumir a dramaturgia. O Silvio perguntou o que você gostaria de fazer. Eu falei, olha, eu estou aqui já há 6 meses preparando todos os projetos de dramaturgia. E tem uma novela que eu gostaria de fazer, porque é a cidade de São Paulo. Mexe com a Praça Buenos Aires, a Revolução de 32, a Moca, a Avenida Angélica, sabe? Tem uma que é um livro da Senhora Dupré. Éramos 6. É uma novela que vai falar com São Paulo. E eu acho que assim é um espaço completamente diferente para a gente entrar na dramaturgia e começar a trazer o público de volta. Olha Aí eu falei, tudo bem, faz o que você quiser, é isso, tudo bem. Aí encomendei um bonde que só faz no Rio de Janeiro. E, pô, o bonde veio numa jamanta. Quando entrou e fiz uma cidade cenográfica, que praticamente foi a primeira vez. E tem até hoje lá no A cidade SBT, cenográfica foi a primeira construída em São Paulo, lá no SBT da Anhanguera, que era linda. E aí tinha um bonde, quando a Avenida Angélica, 3 Avenida Angélica, aí quando ia para a Moca, a gente mudava tudo, botava a plaqueta, Moca 17, a gente brincava. E aí E foi sucesso preparei também. todo. Aí começou, tive que trabalhar o elenco. Aí eu achava que trabalhei muitos anos com Irene Ravache. O Elinho também trabalhou, nós fizemos lindos trabalhos com Irene Ravache, inclusive para o MAP, no tempo do Fernando Vieira de Mello. Tempo do Fernando. Nossa, o que nós Outro fizemos... companheiro, grande jornalista brasileiro. Nossa, Fernando Vieira de Mello... Hoje é nome de Está na lembrança nossa até hoje. Até hoje. E aí comecei a trabalhar o elenco e a Irene Ravache estava fazendo uma peça no Teatro FAP. Aí eu fui lá, sentei, comecei a assistir a peça, a Irene olhou, no meio da peça, olhou para mim, meio estranhando, o que esse cara está fazendo aqui, né? Quando terminou, fui lá falar com ela, eu estou fazendo uma novela, o SBT me deu toda a liberdade, e a novela Éramos 6. E tem um papel lindo para você, que é de Dona Lola, eu acho que só você pode fazer, porque passa na década de 20, 30 e 40. E pega a Revolução de 32 para terminar quando começa a guerra e tal. Aí ela falou, não, no SBT não faz isso para mim. Nós temos uma amizade tão grande, você quer cortar a nossa amizade, é me convidar para ir para o SBT. O homem é um irresponsável. Ele corta todas as novelas. Esse irresponsável é o Silvio Santos. Ele não vai fazer isso, jamais. Pô. Aí tal. Aí passaram 3 dias, fui lá e sentei na primeira fila. Abriu a cortina, a Irene entrou, me viu, terminou a peça, fui lá. Até que eu cheguei a conversar com a Irene, e ela disse, eu vou física e não jurídica. Eu vou pela nossa amizade. E aí consegui fazer um grande elenco. Denise Fraga, Otton Bastos, Sônia Braga. Mas era assim um elenco, sabe, um negócio assim incrível. Foi crescendo esse elenco e todo mundo começou a ficar feliz lendo a sinopse da novela e o perfil de cada personagem. Então, pô, foi assim nascendo um elenco e uma esperança muito grande. Aí comecei a gravar os primeiros capítulos, então, aí o Luciano me ligou e disse, olha, o Silvio Santos quer falar com você. Eu falei, oh, que bom, vamos lá. Ele falou, não, melhor ir sozinho. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, o Silvio Santos atende você na saleta dele, antes de ele gravar, comendo um arroz, feijão, bife, comendo ali e tal. Eu gostaria de acertar com você e saber o que você está pensando da novela e qual horário que você está imaginando colocar. Eu falei, olha, Silvio, a novela, eu acho que a gente devia fazer mais ou menos o que nós fizemos na Manchete. Termina a novela da Globo, a gente emenda, porque a gente tenta capitalizar esse público todo. Ele falou, não, eu quero botar essa novela às 8 da noite. Eu falei, putz, Silvio, 8 da noite? O Jornal Nacional é imbatível. Nossa. 1954, Jornal Nacional. Nossa Senhora. Não, pode deixar que... Eu falei, não, Silvio, por favor, eu acho que depois
da novela da Globo, a gente consegue um espaço melhor. Ele falou, não, eu vou pensar. Eu vou pensar, depois acerto com você. Eu falei, tudo bem. Passaram uns 2 dias, o Silvio me chamou, fui lá, ele falou, olha, já pensei, já está tudo resolvido. Eu falei, então como é que ficou, Silvio? Ele falou, nem você, nem eu. Eu vou botar a novela às 8 e vou reprisar o mesmo capítulo às 9h30, assim que termina a novela da Globo. Aí eu falei, Silvio, não, tá certo, é isso É que de você está verdade. imaginando? Ele falou, claro que é. Não tem erro, vamos fazer isso. Aí eu comecei a pensar, eu não tenho como brigar com o patrão. Lógico. Não posso competir com ele. Aí começou a novela. Aí ele me chamava e dizia, tá vendo? Às 8, deu 8, 10. Às 9, deu 22. Quanto nós demos? 32, 34. É o que nós estamos dando. Ele somava o horário das 8 com o horário das 9h30. Mas assim mesmo abriu um grande espaço. Certo. Foi um momento, Certo. porque... No fundo, a gente tem que reverenciar o Silvio Santos, afinal de contas, um homem que fez de um programa de domingo, fez a segunda rede do país, tem que respeitar. Com o microfone na mão, e mais Microfone, nada. E mais 4, 6 horas de programa. Não, a gente tem uma grande admiração pelo Silvio. Aí, mas ele é duro assim, ele vai, decide e acabou. Nada, acabou. Aí eu acabei fazendo As Pupilas do Seu Reitor, com a Débora Bloch, a Juca de Oliveira. Foi um elenco também gostoso, uma novela que nós começamos a rodar em Guimarães, em Portugal. Já saímos de externa, foi uma grande novela. Aí fizemos Ossos do Barão, que foi uma novela também que tinha uma história de uma importância muito grande para todos nós, né? E do seu autor. Só que no meio da novela nós tivemos um problema muito sério, porque não éramos 6, eu precisava de uma atriz bonita para fazer 4 capítulos. E no meio das revistas eu achei uma menina, que era linda, chamava-se Ana Paula Arócio. Nossa! Aí eu pedi para o Fernando Ranculeta, falando com ele, vê se você encontra ela. Pô, essa menina deve ser linda. Tudo. Aí nós trouxemos, explicamos para ela, fiz a novela com ela. Por quê? E ela já era artista? Já era atriz? Não. Ela era atriz, era capa de revista. Modelo fotográfico. Era. Senhores telespectadores, eu tenho que dizer para esse homem, Deus lhe pague. Porque nós nem falamos de uma das grandes construções do Newton Travesso, que é a oficina de teatro, que é dele, onde ele constrói os nossos grandes artistas. E eu falei Deus lhe pague, porque é o título de uma das maiores peças de teatro, interpretado por Procópio Ferreira, que foi um fenômeno. É um livro de Joraci Camargo. Exato. E eu quero realçar não a peça do grande Procópio Ferreira, mas uma imagem que o próprio Procópio escreveu no prefácio do livro do Joraci Camargo. Preste atenção. O que é que Procópio Ferreira escreveu? Ele escreveu o seguinte: de que adiantaria o espetáculo de uma noite de tempestade em alto mar, se não houver um artista para pintar a cena? Esse é o artista que ele clamava. Este é o homem que pintou a cena, descreveu e construiu os maiores momentos da arte no Brasil, principalmente na televisão brasileira. Newton Travesso, Deus lhe pague. Vocês são muito generosos. Muito obrigado, Newton, pela sua... Ó, vamos ter um segundo capítulo, hein? Se Deus quiser. Desculpe, falei demais. Newton Travesso. Que de dia vai fazer